Que a Branca de Neve foi uma bomba, isso ninguém pode negar. Eu já fiz um vídeo essa semana passada, né, sobre isso, mas essa semana a gente tem mais coisas para conversar. Há boatos que a Rachel Zegler foi para Dubai com a família para poder se livrar um pouquinho de toda a pressão que ela tá sentindo e que a Disney também estava pensando em fazer o quê? Processá-la, né, por conta do fiasco que foi Branca de Neve. Por conta dela ter sido arrogante, ter falado tudo aquilo que ela falou nas entrevistas, no Twitter, etc. Mas será mesmo que ela foi a vilã? Principal motivo realmente de Branca de Neve não ter dado certo? Nós vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Depois desse flop imenso que Branca de Neve foi, começou uma caça às bruxas, né? Que tá mirando a nossa Rachel Zegler. E isso tá indo para outros níveis, tanto que a imagem dela tá tão marcada, mas tá tão manchada dentro de Hollywood, e pode ser que isso gere problemas para o futuro dela como atriz. Afinal, quem que vai querer fazer um filme com ela, com uma atriz que falou as coisas que falou nas entrevistas, que falou no Twitter, etc. Fudeu de vez! Mas será que ela é realmente a vilã, o motivo disso tudo, ou ela simplesmente estava vendendo aquilo que lhe foi passado? Estava vendendo a visão de alguém? Todo mundo sabe que quando alguém vira o rostinho lindo de uma marca, essa pessoa tá dando o rosto dela a tapa. A gente teve aí a Anitta há pouco tempo, que ela estava no Nubank, depois virou Mercado Pago e agora tá tomando umas bolachadas por conta das coisas que ela fica falando do Nubank, né? E quem dá o rosto, ele tem que realmente acreditar que aquele produto que ele está vendendo que é o melhor, porque o pessoal do marketing provavelmente fez algum tipo de briefing com você e falou o que tem de bom naquele produto. Então você vai lá e vai tentar vender da melhor forma possível. E também, não é à toa que tem muito influencer aí que vai e vende qualquer produto mesmo, qualquer que seja o produto, desde que pague muito bem, e aí depois ele vem se defender caso o produto seja uma bomba. Nós não tivemos aí, por exemplo, o caso das bets. Mas eu vou defender que você pare um minutinho e você já deu um like, se inscreva nesse canal, compartilhe com os seus amigos, porque dá um trabalhão para mim, que não sei nada sobre edição, editar isso daqui, fazer algum roteiro, conversar com vocês e ter um produto de fato que seja bom e que seja informativo para vocês com as minhas opiniões. Então, põe esse dedo gostoso nesse botão do like. Que demais! Ai, que delícia! A minha opinião aqui é exatamente que a Rachel pegou um produto, né, que ela achou que era consolidado, né, a história da Branca de Neve já tá há muitos anos aí. Pegou um roteiro ou uma história que venderam para ela e passaram que tem muito a ver, até mesmo com a sua própria idade ou com as pautas que nós temos hoje em dia. Que ia colocar essa história clássica numa nova embalagem e que ela iria fazer história com isso. Mostrar uma história de uma menina que antes era uma princesa e agora é uma mulher independente, uma mulher que é batalhadora, uma mulher que é, entre aspas, até certo ponto, guerreira, e vender isso daí como a imagem da mulher ideal de hoje em dia. Lógico que ela iria abraçar essa oportunidade, não tem por que ela não fazer isso. Mas aí foi lá ela e falou aquele monte de groselha. Mas de verdade, quem tá por trás disso tudo? Porque se ela precisa vender algo, ela tem que ter uma pauta. Ela tem que saber o que ela vai vender. Então, quem vendeu a ideia do filme? Quem desenvolveu a história para ela ser vendida do jeito que foi? Aí a gente tá começando a falar de fato de quem são os verdadeiros vilões por trás de Rachel Zegler. E aqui eu tô falando da minha opinião, tá? Minha opinião. Os verdadeiros vilões, pra mim, são os roteiristas e também são os diretores. Mas, cara, vamos falar um pouquinho dos roteiristas? Que isso daí foi, tipo, difícil de engolir. Mas antes, um resumo bem simples do que é roteirista e o que é diretores, tá? Roteirista, ele cria história, ele desenvolve o personagem, ele escreve diálogo, ele define a estrutura da narrativa como um todo, né, os passos que vão ser seguidos dentro da história. Já o diretor, ele é responsável pela parte, a visão artística geral do vídeo, ou do filme.
Ele interpreta o roteiro que vai passado para ele, ele vai e faz o casting com os atores e atrizes, toma decisões criativas sobre a filmagem e supervisiona também a edição final, que a gente vai acabar vendo lá na telinha de cinema, ou na tela da sua TV, ou aqui no YouTube, ou qualquer outro lugar. Para que assim ele consiga contar aquela história da melhor forma possível de acordo com o que foi colocado dentro do roteiro. E para o filme da nossa querida Branca de Neve, nós tivemos nós tivemos duas roteiristas. E essas roteiristas, querendo ou não, são renomadas. Uma você vai lembrar de primeira. A primeira é Erin Cassidy Wilson. E a segunda, Greta Gerwig. Yes, essa mesmo da Barbie. Você não escutou errado. Roteirista e diretora da Barbie estava também nesse fiasco da Branca de Neve. E olha, o currículo da Erin é muito bom mesmo. Para o teatro, ela já fez uma dezena de peças da Broadway e off-Broadway, né, que vão para diversos lugares do mundo. Ela fez também, não sei se é um collab, mas ela já trabalhou com Scorsese e com Mick Jagger, do Rolling Stones, numa série original da HBO que se chama Vinyl. Ela foi professora de duas universidades dos Estados Unidos, a Duke e a Universidade da Califórnia. E assim, ela é muito premiada. Já foi premiada até mesmo por conta de um filme que ela fez que se chama The Secretary, a Secretária, de 2002. Ou seja, tem bastante tempo aí. Ela tem um bom currículo de verdade. E aí você tem a Greta Gerwig, que ela tem o quê? Ela tem 3 filmes que são sensacionais, que é Barbie. Você pode ter gostado ou não ter gostado. Eu gostei pra caramba do Barbie. Achei sensacional mesmo. Lady Bird é muito bom. Tem no Netflix se você quiser assistir. Pode assistir que você vai gostar. E Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres também é um filme bem legal dela. Pode assistir. E ela ficou como roteirista e diretora nesses 3 filmes. Por favor, vá lá assistir porque é bom. São bons mesmo. Até ela fazer essa bomba da Branca de Neve. Mas tá, escreveram essa maravilhosa história da Branca de Neve, para não falar outra coisa. Não adianta nada você escrever uma história e você não ter o crivo da empresa para fazer essa história virar real. Elas montaram o roteiro e foram até lá a Disney. A Disney chegou e falou assim: ó, quer saber? Acho legal, bacana, vamos aí, sinal verde, vamos que vamos. Ou seja, a Disney também é culpada disso. Além das duas roteiristas quererem fazer essa repaginada na Branca de Neve, a própria Disney deu ok pra isso. A própria Disney. Se viram que poderia ser uma bomba, né? Que mexe com a imaginação, que mexe com uma história já clássica, que não precisava de repaginada. Como eu falei no outro vídeo, se fosse montar uma história da Branca de Neve, fizesse alguma outra coisa. Se fosse recontar a história da Branca de Neve, recontava que nem o Branca de Neve e o Caçador. Não tem problema. Fazia aquele estilo. Mudava toda a roupagem, mudava a vibe, mudava tudo e usava o nome da Branca de Neve. Ia ser legal. E desde o começo, esse ponto da Branca de Neve foi cercado de polêmica. A gente sabe a polêmica da Zegler não ser branca, ser latina. Tem até um meme que tá rolando que mostra, até um meme gringo, que mostra como a Ana Paula Arósio seria a Branca de Neve perfeita. Eles nem sabem que a Ana Paula Arósio é brasileira. Só pra você ver. Depois veio a polêmica dos anões. E tudo isso é envolto do que? De um monte. O roteiro parece uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho. Não tem outra coisa. Que fala o quê? Ó, os anões, eles não são anões. Na realidade, eles são seres míticos. E eles emitem raios pelas mãos. Mas aqui tá o motivo, tá no roteiro. A Branca de Neve, ela não é branca por causa da pele dela, que não é branca. Mas ela é branca por causa desse motivo aqui. A Bruxa Má, que na realidade é a Rainha Má, ela faz isso por causa do... Tá aqui o motivo. Tá dentro do roteiro. Tá tudo lá. E ficou uma bosta. Pra não falar outra coisa. Ficou ruim. Não precisa fazer uma colcha de retalho. Faz as coisas serem um pouquinho mais simples. Não muda a essência dos personagens e tava ótimo.
E é lógico que quem dá a cara, como eu falei lá no começo, é a pessoa que vai apanhar. É a pessoa que abraçou o produto, é a pessoa que tá falando da boca para fora e do coração para fora aquilo que as roteiristas quiseram passar, aquilo que a empresa queria passar, aquilo que todo mundo que vende esse filme queria passar. Então tudo que ela falou também tá assim, ó, tá linkado ou tá junto da ideia central do filme, do que todos queriam passar ali. Aí você vê como a Gal Gadot já foi assim mais experiente, né? Mais inteligente, mais velha também, por conta que ela só fez o feijãozinho com arroz, não se meteu em polêmica, não falou aquilo que as roteiristas queriam, falou muito pouco, porque ela sabia que ela ia abraçar pautas ali que não necessariamente ia fazer bem pra ela, tá? Ah, mas esse filme com essas pautas woke estão sendo colocados goela abaixo da gente. Quem lacra não lucra. Será mesmo? E eu sei lá, porra. Assim, sobre ser woke ou não ser woke, tá bom? O negócio é o seguinte: toda empresa tem um entendimento sobre o que ela está criando. Qual que é o mercado, quais que são as oportunidades, como que eles vão fazer para ter dinheiro, lucro com isso. Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Lucro. No final, tudo é lucro. Isso aqui é a base do capitalismo. A Disney é uma empresa capitalista que quer gerar lucros. Então eles observam que o woke vende. Querendo ou não, o woke vende. Porque assim, eles não iam dar dinheiro para ter essa pauta subisse. Tivesse um boom. Não, eles vão colocar dinheiro onde retorna dinheiro. É um investimento que tem que ter um retorno. Você não ia querer colocar seu dinheiro e ter retorno? No caso, eles se ferraram aí, né? Se ferraram bonito. Agora, outro ponto eles colocaram uma história clássica e um personagem clássico, mas se essa história não fosse da Branca de Neve, fosse de uma franquia nova, eu duvido que teria sido esse fiasco que foi. Na boa, eu duvido mesmo. Eu acho que se tivesse feito uma nova heroína, se tivesse feito uma nova história e colocado uma personagem feminina forte, ia ser outra coisa totalmente. No final, é o rosto da Rachel que tá ali e tá sendo batido. Mas batido não, uma surra bonita, viu? E vão continuar batendo nela, mesmo a atuação dela tem sido 10 vezes melhor do que a da Gal Gadot. A Gal Gadot cantando ali é... Deus é pai. O pessoal parece que gosta de mexer com o vespeiro, pega uma coisa que todo mundo ama e faz virar outra coisa. Não mexe em obras clássicas. Cara, de novo, cara! Bem, eu falei um pouquinho dessas polêmicas nesse vídeo aqui. Clica aqui, assiste isso daí. O porquê que as pessoas odeiam de verdade que mudem suas histórias clássicas e os seus personagens favoritos. Eu estou sentindo uma treta! Vai lá, dá uma assistida. Um beijão pra você que ficou até agora aqui comigo. Muito obrigado pelo apoio e tchau!